Olá, prezados alunos. Hoje nós estamos finalizando mais uma disciplina de Química Geral, e teremos uma aula de encerramento, onde essa aula vai constar de uma revisão básica de tudo que nós estudamos nessa disciplina. Vamos abordar um pouco os conceitos fundamentais, a tabela periódica, as ligações químicas, as funções inorgânicas e suas reações químicas, as soluções e a termoquímica. Sobre os conceitos fundamentais, nós estudamos que as substâncias elas são classificadas. Elas são classificadas em substâncias simples e compostas, onde a diferença de uma substância simples para uma substância composta é na quantidade de elementos químicos. Uma substância ela é dita simples quando ela apresenta um único elemento químico. E a substância é classificada como substância composta se ela tiver mais de um elemento químico. Lembrando que isso é diferente de atomicidade, ou seja, da quantidade de átomos. Eu posso ter vários átomos de um mesmo elemento químico e eu posso ter vários átomos de elementos químicos diferentes. Nós também estudamos a parte sobre misturas. E mistura é quando eu reúno várias substâncias numa mesma situação. E aí eu posso ter uma substância do tipo homogênea, quando ela apresenta uma única fase, e eu posso ter uma substância, uma mistura do tipo heterogênea, quando ela apresenta mais de uma fase. Fase é aquela porção única, visual, que nós conseguimos ver. A exemplo de uma mistura homogênea, eu posso ter água e açúcar dissolvido, tá? Então, eu vou ter uma única fase. Como mistura heterogênea, eu posso ter um exemplo, água e óleo. Então, as duas fases, água e óleo, serão visíveis. Falamos também sobre alotropia, que é um fenômeno que ocorre com alguns elementos químicos. Esse fenômeno corresponde à formação de substâncias simples diferentes, tá? Então, nós temos alguns elementos químicos que participam dessa alotropia, que tem esse fenômeno de alotropia, que é o carbono, o oxigênio, o enxofre, o fósforo. Esses elementos químicos formam substâncias simples diferentes, como, por exemplo, o elemento químico oxigênio forma a substância ozônio e a substância oxigênio. Qual a diferença entre essas duas substâncias? São substâncias simples, mas que apresentam atomicidade diferente, ou seja, a quantidade de átomos em cada uma é diferente. A exemplo, nós temos o gás oxigênio, que são 2 átomos, e nós temos também o gás ozônio, que são 3 átomos. Então, oxigênio e ozônio, esses gases, eles são exemplos alotrópicos do elemento químico oxigênio. Ou seja, ele apresentou esse fenômeno de alotropia. Sobre a tabela periódica, nós fizemos toda uma abordagem histórica e observamos que teve a participação de importantes cientistas nessa organização da tabela periódica. Então, ela surgiu muito antes, com a participação de vários cientistas, até chegar a esse modelo atual que nós temos hoje. Então, nós temos a participação, melhor dizendo, do cientista Antônio Lavoisier, de Newlands, de Mendeleev, de Moseley, de Seaborg, que fizeram todo um estudo e, organizando os seus estudos, estabeleceram essa tabela periódica que nós temos na atualidade. Então, por exemplo, Lavoisier, ele observou que não dava para separar algumas substâncias químicas, como o oxigênio, como o hidrogênio. E ele observou também que essas substâncias elas eram classificadas em metais e não metais. Então, naquela época, ainda tinha poucos elementos químicos. Então, foi o primeiro modelo da tabela periódica. E aí, esses modelos eles foram sendo melhorados. Nós tivemos a presença, por exemplo, de Jean Cortu, que organizou os elementos químicos
com suas semelhanças químicas, como se fosse uma espiral, como se fosse um parafuso. E aí essa tabela periódica ela foi denominada de parafuso telúrico. Já Newlands já tinha uma quantidade maior de elementos químicos, ele organizou em grupos de 7. E aí ele denominou de lei das oitavas, porque apresentavam características semelhantes a cada grupo de 7 elementos químicos. Aí veio Mendeleev, que organizou a tabela periódica, buscando colocar sempre as semelhanças químicas desses elementos químicos em grupos e famílias, inclusive deixou alguns espaços vazios na tabela periódica, que posteriormente foram encontrados esses elementos químicos que ele deixou essas características, como o peso atômico, né, como a sua massa atômica, seu número atômico. Depois veio Moseley, que também teve a mesma organização, pegou a mesma organização de Mendeleev, mas ele diferenciava em um detalhe, onde ele levava a ordem crescente do número atômico, diferente de Mendeleev, que colocava a ordem crescente da sua massa atômica. Por isso, teve algumas dúvidas, algumas contradições com relação aos elementos químicos da tabela periódica, a organização da tabela periódica para o modelo de Mendeleev. No entanto, Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica, porque foi o primeiro que organizou essa tabela periódica em famílias e períodos, sendo substituída apenas a ordem, né, do número atômico ao invés de massa atômica. A ordem crescente de número atômico ao invés de massa atômica. E aí veio Seaborg também com suas contribuições, mostrando a participação desses elementos químicos, observando que esses elementos químicos apresentavam características, né, e que essas características também estavam relacionadas com os níveis eletrônicos, e aí a tabela foi estabelecida como a gente tem atualmente. Então, hoje nós temos muito mais elementos do que naquela época que iniciou, mas a contribuição de todos foi fundamental. Essa tabela periódica ela foi classificada em famílias e períodos. Famílias, os elementos químicos apresentam os subníveis, o mesmo subnível eletrônico energético, tá? E aí a gente é colocado como a principal característica dos elementos organizados nas famílias é apresentar esse subnível mais energético em igualdade. Já os períodos, eles são organizados de acordo com os níveis eletrônicos, né? Então, todos os elementos que estão no mesmo período, eles apresentam a mesma quantidade de níveis eletrônicos. Essa tabela ainda, ela foi classificada, os elementos nela organizados foram classificados em metais, ametais, semimetais e gases nobres. De acordo com a organização dessa tabela periódica e da sua classificação, observou-se que tinha propriedades nesses elementos químicos. Propriedades que só aumentavam ou só diminuíam, por isso foi dado o nome de propriedades aperiódicas, a exemplo, o calor específico, e propriedades que têm a variação ora aumenta, ora diminui nesse intervalo de tempo. Tá? Essas propriedades foram denominadas de propriedades periódicas. Dentre elas, nós estudamos raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade, temperatura de fusão e ebulição e volume atômico. Sobre essas propriedades, o raio atômico está relacionado com o tamanho do átomo. Então, como é que nós vamos medir um átomo? Se analisa a distância entre o núcleo de 2 átomos. E essa distância dividida por 2 vai ser exatamente o tamanho desse átomo, que é denominado de raio atômico. A energia de ionização é aquela energia necessária para o átomo, no seu estado gasoso, absorver essa energia e poder liberar esse elétron, formando um cátion. Ao contrário, nós temos a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo, no seu estado gasoso, ganha um elétron.
E aí nós temos a eletropositividade e a eletronegatividade. A eletronegatividade está relacionada com a capacidade de atrair o par eletrônico para si. E a eletropositividade está caracterizada com a possibilidade de doar, de liberar esse par eletrônico para o outro átomo, tá bom? Densidade e volume atômico está muito relacionado porque eles observam a questão do peso, né, da relação entre massa e volume desse elemento químico. E temperatura de fusão e de ebulição é aquela temperatura na qual o elemento químico ou a substância começa a passar do estado ponto de fusão do estado líquido, do estado sólido, melhor dizendo, para o estado líquido, e o ponto de ebulição do estado líquido para o estado de vapor. Estudamos também as ligações químicas, né, que corresponde à possibilidade dos átomos se unirem e formarem novas substâncias. E tudo isso aí está muito relacionado com a estabilidade desses elementos químicos, desses átomos. Então, as ligações químicas, elas estão classificadas em iônicas, covalentes e metálicas. A ligação iônica, o próprio nome já diz, tem a presença de íons, cátions e ânions, acontece geralmente com metais e ametais. Ligações covalentes, na verdade, eles apresentam a necessidade de ganhar elétrons, então eles na verdade, colaboram entre si com esses pares eletrônicos, né? E a ligação metálica ocorre exatamente com os metais, onde esses elétrons formam uma nuvem eletrônica, liberando esses elétrons, formando cátions e depois voltando. É uma ligação do tipo bem forte. Essas ligações têm muito a ver com a polaridade das suas moléculas, né? Então, de acordo com as moléculas, nós podemos ter as moléculas do tipo polar e as moléculas do tipo apolar. Polar é quando eu tenho polos diferentes, polo positivo e polo negativo. Ou seja, eu tenho uma diferença de polaridade dessas substâncias, né? E apolar é quando elas não apresentam polos, nem positivo e nem negativo. Acontece geralmente com as moléculas covalentes, né? A forma desses átomos se organizarem, a gente denomina de geometria das moléculas, ou geometria molecular. E aí eu tenho várias situações em que os átomos podem se organizar. Eu posso ter uma geometria linear, quando eu tenho 2 átomos, né? Ou quando eu tenho 3 átomos. Eu posso ter uma geometria trigonal, plana, quando eu tenho um átomo central ligado a 3 átomos. Eu posso ter uma geometria do tipo tetraédrica, quando eu tenho um átomo central com 4 ligantes. Eu posso ter uma geometria do tipo piramidal, onde eu tenho também um elemento, um átomo central e 3 ligantes, mas tem um parzinho de elétrons sobrando ali. As funções inorgânicas, ela resume uma classificação importante dentro da química geral. E aí é necessário analisar o grupo funcional. Então, o grupo funcional é aquele grupo onde vai caracterizar cada substância. E a classificação dessas funções inorgânicas, ela está dividida em ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos, ele tem como grupo funcional o hidrogênio ionizável. As bases, ela tem como grupo funcional a hidroxila. Os sais o produto formado entre a neutralização de um ácido com uma base. E os óxidos são compostos de substâncias binárias, onde o elemento químico oxigênio deve ser o mais eletronegativo. Temos as reações químicas, né? E a reação química nada mais é do que a junção de substâncias formando novas substâncias, ou seja, os reagentes tendo como resultado final os seus produtos. E aí eu posso ter reações do tipo reversíveis e irreversíveis também. Reações reversíveis é aquela onde o reagente apresenta a formação de um produto e, consequentemente, aquele produto pode voltar a ser o reagente.
Já a reação irreversível, os, o reagente forma o produto e o produto não pode voltar a ser o reagente. Eu identifico essas reações reversíveis e irreversíveis através de setas. Uma reação é observada através de sua equação química, uma reação reversível é pela presença de uma seta. A presença de duas setas com sentidos contrários demonstra que a minha reação é irreversível. O balanceamento é a possibilidade ou a necessidade de equilibrar os coeficientes estequiométricos. Então, reagentes e produtos devem ter a mesma quantidade de átomos. Então, é necessário fazer esse balanceamento buscando alternativas ou números para que essa quantidade de átomos do reagente fique igual à do produto e vice-versa. Nas reações químicas, elas podem ocorrer algumas mudanças. Dentre essas mudanças, nós temos a mudança de cor, a formação de gases, a formação de precipitados, que nós chamamos de formação de sólidos, e a alteração de temperatura também. As reações químicas, elas podem se classificar como análise ou decomposição, onde eu tenho uma substância que é decomposta em outras substâncias, síntese, quando eu tenho a junção de substâncias simples para formar uma outra substância, simples troca, quando eu tenho a junção de uma substância simples com uma substância composta, e dupla troca é quando ocorre a troca desses íons de duas substâncias compostas. Nós estudamos ainda os tipos de soluções também, né? Então, o que é a solução? Solução é quando eu tenho o meu soluto dissolvido no meu reagente, ou no meu solvente, melhor dizendo. Então, as soluções, elas são classificadas em soluções, coloides e suspensão. E qual é a diferença delas? O tamanho dos átomos. Então, a solução é aquele menor tamanho que a gente tem na dissolução do soluto no solvente. Os coloides, eles vão apresentar um tamanho, um diâmetro desses átomos maior e a suspensão também. Nessas soluções, eu posso ter três tipos, né, de acordo com o estado de agregação. Eu posso ter uma substância ou uma solução sólida, líquida ou gasosa, de acordo com o soluto e o solvente. Então, eu posso ter um soluto e um solvente sólidos. Eu posso ter um soluto e o solvente líquidos. E eu posso ter o soluto e o solvente em estado de agregação gasoso. Essas soluções, ela tem as suas concentrações, que é a capacidade ou a quantidade de soluto dissolvido num determinado solvente. E aí eu vou ter a concentração comum, a densidade e a concentração em quantidade de matéria. A concentração comum e densidade estão muito relacionados, muito próximos. Por quê? Porque a densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. E a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Já a concentração em quantidade de matéria nada mais é do que a molaridade, que é a relação do número de mols dividido pelo volume daquela solução. Para as soluções, é importante saber sobre a solubilidade, a capacidade da dissolução do solvente num determinado soluto, ou do soluto, melhor dizendo, num determinado solvente. A substância ou as soluções, elas vão ser basicamente alinhadas de acordo com sua polaridade. Substâncias polares tendem a ser dissolvidas em substâncias polares. Substâncias apolares tendem a ser dissolvidas em substâncias apolares. Por exemplo, água e álcool. Água é polar, álcool em um certo ponto também é polar, então elas são miscíveis. Água e óleo. Água é polar e óleo é apolar, então elas são imiscíveis.
Falamos também sobre termoquímica, que é a parte da química que verifica a energia liberada ou absorvida numa determinada situação, né? As reações, elas são classificadas em exotérmicas e endotérmicas. Eu digo que a reação é exotérmica quando ela libera energia. E eu digo que minha reação é endotérmica quando ela absorve energia. E aí é importante observar que entalpia nada mais é do que a energia. E a variação de entalpia é quando você tem a diferença da entalpia do produto e a entalpia do reagente, lembrando lá das reações químicas. A variação de reação em reações exotérmicas e a variação de entalpia em reações endotérmicas. Então, a variação de entalpia nas reações exotérmicas ela é menor que zero. E a variação de entalpia em reações endotérmicas ela é maior que zero. E aí nós temos os gráficos que mostram uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. A minha reação exotérmica, a entalpia dela é menor que zero. E a entalpia do reagente ela será maior do que a entalpia do meu produto. Já uma reação endotérmica, ela apresentava a entalpia maior que zero, sendo que a entalpia do produto é que será maior que a entalpia do reagente. Nós necessitamos representar essas equações químicas na termoquímica, por isso a gente precisa representar essas reações termoquímicas. E a reação endotérmica, ela é classificada como quando a sua variação de entalpia é maior que zero. E aí, simbolicamente, ela será positiva. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? O carbonato de cálcio no estado sólido, que forma o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, tendo uma variação de entalpia de 1.207 kJ. Positivo. Verifique que a variação de entalpia aí é positiva, tá? Já a reação exotérmica, como a variação de entalpia é menor que zero, certamente ela terá um sinal negativo. Tá? E nós temos aí o enxofre reagindo com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre, tendo uma variação de entalpia de menos 94,4 quilocalorias por mol. A termoquímica, ela também analisa o estado de agregação dessas substâncias, tá? Então, a variação de entalpia no estado físico, ela vai ser analisada também. Então, os estados de agregação sólido, líquido e gasoso apresentam as suas formações ou suas transformações, onde eu tenho fusão, vaporização e sublimação, sendo essa sublimação do sólido para o gasoso, eu digo que ela é endotérmica, ou seja, é uma reação que absorve o calor do meio. Já a solidificação, a liquefação e a sublimação do gasoso para o sólido, eu digo que ela é uma reação exotérmica, que ela vai liberar energia para o meio. A equação termoquímica, é importante lembrar que é necessário que tenha todos os dados da reação termoquímica. É necessário que tenha os reagentes, é necessário que tenha o produto, que tenha a variação de entalpia, a temperatura e a pressão. Nesse primeiro exemplo, nós temos o hidrogênio no estado gasoso reagindo com o oxigênio no estado gasoso, formando a água no estado líquido, onde sua variação de entalpia é de menos 286,6 kJ por mol, numa temperatura de 25 graus Celsius e numa pressão de 1 atm. Na termoquímica, existem alguns casos particulares dessas reações. O estado padrão, a entalpia padrão de formação e a energia de ligação. O estado padrão é quando eu tenho uma substância mais estável possível. Então, essa substância, no estado simples, vai apresentar a sua forma mais estável e aí é denominada de estado padrão. A entalpia padrão de formação é quando as substâncias se unem para formar uma determinada substância. E a energia de ligação é a possibilidade de
quebrar a ligação e de formar a ligação para a formação de uma nova substância. A lei de Hess, ela resume exatamente essa parte da reação termoquímica. E ela diz que a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, depende apenas do estado inicial e final dessa reação. Quais são as consequências? As equações termoquímicas, elas podem ser somadas, como se fossem equações matemáticas, elas podem ser multiplicadas ou divididas por um valor diferente de zero. Esse valor da variação de entalpia também deverá ser multiplicado ou dividido e pode haver a inversão de uma equação termoquímica. E ao inverter, inverte-se também o sinal da variação de entalpia. E aí, pela resolução dessa equação, a primeira dica é, neste exemplo, manter a equação 1. Então, ela vai ser igual ao que foi apresentada. A segunda equação, vai haver uma inversão. Portanto, a inversão ela vai ocorrer para reagente, produto e variação de entalpia. E, ao final, soma-se as equações 1 e 2. E aí, a gente tem a variação de entalpia dessa reação química de formação, onde eu tenho o carbono grafite formando o carbono gasoso. Aqui foram as referências que nós usamos e eu quero finalizar essa aula de hoje deixando para vocês essa frase: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, aproveitem esse espaço, essa oportunidade para estudarem. Desejo sucesso para todos vocês e até a próxima. Tchau!